Olá, tudo bem? Eu sou a missionária Helena. Hoje eu quero falar de um herói da fé, um jovem com apenas 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos. E a história dele está aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 11, que diz no versículo 22, foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Ele tinha apenas 17 anos e a Bíblia diz, falando da história dele lá em Gênesis capítulo 37, que Jacó, seu pai, amava muito ele porque era o filho da sua velhice. Jacó já era muito velho. Então seus irmãos tinham inveja dele, tinham ciúme. E um dia Jacó fez uma túnica muito bonita de várias cores para José. E José via as coisas erradas dos seus irmãos e falava para o seu pai. E os irmãos ficavam com ciúme e com inveja de José. José também teve 2 sonhos. Ele teve um sonho que o feixe dele ficava em pé e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. E os irmãos dele começaram a dizer que ele era sonhador. E ele teve também outro sonho. Ele disse que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E os irmãos começaram a rir dele, mas também ficar com inveja. E Jacó disse: você está achando que eu e a sua mãe e seus irmãos vão se curvar diante de você? Só que a Bíblia diz que Jacó guardou no seu coração esse sonho. E Deus estava mostrando para José exatamente aquilo que ia acontecer. Porque ele foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito e lá ele foi escravo. Mas José foi um homem, um jovem temente a Deus. Ele não perdeu a fé, ele continuou firme em Deus. Lá ele foi tentado pela mulher de Potifar e ele foi para a cadeia, foi ser escravo. Só que lá onde ele estava preso, na prisão que ele estava, ele interpretou os sonhos de um padeiro, de um copeiro e depois interpretou os sonhos de Faraó também. Então José, ele era um homem de Deus. Ele não se curvou diante dos problemas, diante da inveja, do ciúme, mas ele se manteve firme em Deus. E lá em Gênesis capítulo 50 fala que quando ele estava perto de morrer, ele fez menção do seu corpo. E 400 anos depois, quando Moisés foi libertar o povo do Egito, eles levaram os ossos de José para a terra de Canaã. Então aqui a história dele ficou aqui na Carta aos Hebreus. A história de José é um jovem que ele venceu, as afrontas dos irmãos, a inveja, o ciúme. Ele venceu a prisão. Ele venceu muitas coisas, mas nada disso lhe tirou da presença de Deus. Hoje, diante das dificuldades, dos problemas, da inveja, do orgulho, da afronta do povo, para a nossa vida hoje, essas coisas, elas servem de escada para nós subir. José, ele foi governador do Egito. Anos depois, ele foi governador do Egito. Um jovem que tinha sido preso, foi escravo, foi rejeitado pelos irmãos. Os irmãos tinham inveja, tinham ódio, tinham ciúme. Saiu da casa do seu pai com 17 anos. E passou muitos anos longe do seu pai. O seu pai pensava que ele tinha morrido. E quando se passou os anos, que os irmãos descobriram que ele estava vivo. Mesmo assim, ele perdoou os seus irmãos. E essa palavra serve de reflexão para nós, que sempre o amor é maior do que a raiva, do que o ódio.
o perdão, ele deve estar sempre na nossa vida. Nós devemos perdoar, sabe, aqueles que se levantam contra nós, aquele que sem causa alguma se levanta contra você. Perdoe. José, ele perdoou. José, ele amou. Sabe, José, ele suportou. Mas também José, ele prosperou. A Bíblia diz que lá no Egito, tudo que ele fazia prosperava, dava certo. Se você tem Deus na sua vida, se você permanecer em Deus, tudo que você fizer vai dar certo. Então fique firme em Deus. Não deixe que nada venha te tirar da presença de Deus. Porque José, ele tinha tudo para sair da presença de Deus. Mas mesmo lá no Egito, onde não adorava o nosso Deus, José, ele continuou obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus. Mesmo numa terra estranha, onde se adorava outros deuses, José tinha tudo para sair da presença de Deus. Mas ele permaneceu. Ele viveu 110 anos no Egito. E a Bíblia diz que quando ele estava perto de morrer, ele chamou seus irmãos. E ele diz que com certeza Deus vinha visitar o seu povo. No seu coração ele tinha certeza. Ele vivendo ali no Egito, vendo os escravos, o povo de Israel sendo escravizado. Ele tinha certeza que isso ia passar e que Deus ia libertar esse povo, o seu povo, né? E ele diz que quando Deus libertasse o seu povo, né, eles levassem o seu corpo dali e levaram o corpo dele mesmo quando Moisés foi libertar o povo. Então José, ele viveu o propósito de Deus. O propósito de Deus era que ele estivesse no Egito para salvar a sua família no tempo de seca. E você tem se preocupado com a sua família? Vive o propósito de Deus. Não se desvie, mas permaneça firme no Senhor. Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.